E é direto da Show e Arte Produções, daqui da redação, que começa agora mais uma edição do quadro Dani Entrevista. E hoje eu recebo a escritora e palestrante Jaqueline Machado. Vamos ao link. Jaqueline Machado no ar, aqui no programa Show e Arte. Jaqueline, que alegria recebê-la aqui. O público Show e Arte pergunta a Jaqueline Machado. E claro que nós, como um canal de comunicação, transmitimos a questão a você. Como está sendo a experiência de ficar em cena no espaço cult do nosso programa? Fazer parte do Show e Arte está sendo maravilhoso. Estou gostando muito da maneira em que a Dani Pessoa está conduzindo o meu trabalho. Só tenho a agradecer e a pedir que o público do Show e Arte possam buscar saber sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, pois esse é o nosso objetivo, né? Jaqueline, como escritora, são vários os seus sucessos na obra literária, mas Tudo é Possível é um livro que atrai positivamente todo o público e claro que eu já convido você aí de casa para adquirir o seu exemplar e também ler este conteúdo. Mas conta pra gente como foi a produção, a escrita, o roteiro e de onde tirou tamanha inspiração para concretizar este trabalho. A minha grande inspiração para escrever é a vida, né? E então foi refletindo sobre a vida desde o nosso nascimento até a nossa fase adulta que eu resolvi escrever o Tudo é Possível. Escrever foi sempre a melhor forma de você se comunicar? Sim, com certeza. Escrever é a minha melhor forma de comunicação com as pessoas. De todos os seus trabalhos autorais, existe algum o qual você se conecta mais? Eu gosto de tudo que eu escrevo, embora eu costumo dizer que os meus melhores livros ainda estão por vir, né? Eu escrevo filosofia, eu escrevo autoajuda, eu escrevo livro infantil, mas tudo dentro do contexto de levar uma mensagem espiritual, de amor, de luz para todas as pessoas, de todas as idades. Mesmo os meus livros infantis traz mensagens para os adultos também. Mas com certeza, até o momento que eu me identifico mais é o livro Tudo é Possível, pois é o mais popular entre os meus leitores. Você é uma exímia palestrante. Agora, conta para o público Show e Arte, para todos os telespectadores que nos assistem neste momento, qual a mensagem, com qual riqueza intelectual eles que comparecem à sua palestra sairão. Em minhas palestras, eu não ensino como ganhar dinheiro. Ensino que o caminho da felicidade está em um certo entusiasmo infantil que vamos perdendo ao longo da vida. Claro, em minhas palestras é inevitável, sempre tenho que falar um pouquinho sobre mim, porque as pessoas têm muita curiosidade de saber como que é a vida de uma pessoa cadeirante. Mas eu não me limito de forma alguma a falar somente sobre a minha experiência de vida, não. Eu gosto muito de falar sobre a criação divina, sobre a vida, sobre a felicidade, sobre a missão que cada um de nós traz consigo. E essa missão está nos nossos dons. Muitas vezes as pessoas têm preconceito em falar em missão. Missão é coisa de religioso. Não, religioso ou não, vejam bem, cada um de nós já nasce sim com uma missão. E ela se manifesta através de nossos dons.
E eu tento passar para cada uma das pessoas que elas podem muito mais do que elas pensam poder. Elas podem ser felizes, realizar os sonhos mais íntimos e se sentirem gratos pela vida. Beleza sobre rodas também entra na pauta aqui em cena do programa Show Iate. Conta pra gente, Jaqueline, um pouquinho mais sobre este trabalho que estimula a beleza da mulher cadeirante. O meu projeto Beleza sobre Rodas, criado em 2012, tem como objetivo central valorizar a beleza feminina da mulher cadeirante. Porém, esse projeto caiu muito no gosto de todas as mulheres. Mulheres que caminham, mulheres que são cadeirantes, e isso me fez muito feliz. Trata-se de um projeto de autoestima que valoriza o íntimo feminino de todas nós mulheres. Qual é a maior inspiração para que você escreva tantos trabalhos, alguns já publicados, e sabemos também que existem alguns que você irá publicar ao longo da sua trajetória, mas a sua inspiração maior, qual tem sido? Bem, como eu disse, a minha grande inspiração para escrever é a vida, né? Então foi refletindo sobre a vida desde o nosso nascimento até a nossa fase adulta que eu resolvi escrever O Tudo é Possível. E falando em inspiração, eu convido você a seguir conectado em nosso portal www.showiate.com.br. E claro que na categoria entrevistas, você, telespectador, continua lendo a parte de mídia escrita desta entrevista, porque a Jaqueline Machado, em dose dupla, é a escritora e palestrante Jaqueline Machado, aqui na telinha do Dani Entrevista e também na versão mídia escrita lá na categoria Entrevistas. Conecte-se em apenas um clique. Jaqueline Machado, o seu talento é impressionante. Estamos aqui da Show Iate Produções, para você que nos acompanha aqui direto da redação. E eu gostaria de saber um pouquinho mais, que você dividisse com o público a história da sua vida. Qual o momento mais te marcou? Costumo dizer que nasci sem meus passos, mas com asas para voar. Até os meus 7 aninhos de idade, mais ou menos, eu frequentei muito mais o leito hospitalar do que minha própria casa. Não pude estudar. Toda a escolaridade que eu tive foi na época chamada Jardim de Infância, durante 3 meses apenas. Dos meus 10 aos 11 anos, mais ou menos, eu fui alfabetizada por uma tia chamada Almerinda, que hoje não se encontra mais conosco, mas que sempre me recordo dela com muito carinho, pois os ensinamentos dela seguirão junto comigo até o fim da minha vida. Claro, ela me ensinou o básico do básico. Dali em diante eu teria muito o que escrever, muito o que estudar, muito o que aprender. No entanto, nessa época eu ainda não tinha um sonho de ser escritora. Sempre fui muito ligada às artes, sempre gostei muito de televisão, de comunicação, de novelas, de jornalismo, enfim, de programas, né, de auditório, de rádio e tudo mais. Sempre gostei muito de teatro, de música, mas escrever livros realmente ainda não era um sonho que tinha nascido dentro de mim. Este sonho partiu de mim com mais ou menos 21 anos de idade. Eu, quietinha no meu canto, no meu quarto, de repente senti vontade de escrever uma poesia para uma amiga minha. O poema chamava-se Flor Divina.
Só que depois de escrever o texto, eu gostei do que eu fiz, sabe? Eu fiquei admirando e me deu vontade de escrever mais e mais e mais. E desde então eu nunca mais parei de escrever. Mas não foi fácil. Quando eu comecei a lutar por patrocínio, apareceram muitas pessoas que me enganaram. Houve o que eu chamo de quase roubos, pessoas que tentaram afanar os meus poemas. E dali em diante também eu tinha que entrar mais no processo de cultura, me profissionalizar mais na arte de escrever, se eu quisesse realmente ser uma escritora um dia profissional, digamos assim, né? E vendo que esse caminho de livros e palestras demoraria muito a acontecer, eu passei a vender salgadinhos no centro de Cachoeira do Sul, minha cidade. Era eu e a minha irmã Patrícia que me levava, né? Todas as tardes a gente ia para o centro e vendia os salgadinhos. Por quê? Eu tinha naquela época a ilusão de que ao lançar o primeiro livro já surgiriam palestras e oportunidades em rádio, enfim, que eu ia poder começar a trabalhar em seguida. Só que vendo que não era bem assim a coisa, o que acontece? Eu tive que arranjar um meio de sobrevivência para mim. Mesmo assim, eu só consegui me manter nesse trabalho durante uns 6 meses, no período de inverno aqui no sul. No verão, a venda dos salgadinhos caíram muito, né? E aí eu tive que abandonar esse trabalho. Só que assim, foi uma experiência curta, mas muito valiosa. Por quê? Porque eu me dei muito bem em meio à sociedade. Fui muito desacreditada, não por todos, claro que não, mas por algumas pessoas da família. E convivendo em sociedade, eu notei que as pessoas não tinham preconceito comigo. As pessoas sempre me trataram muito bem, sempre fui muito bem recebida em qualquer lugar que eu passei. E assim fui levando a vida. Sempre junto de mim o sonho de ser uma escritora. No entanto, só consegui lançar o meu primeiro livro 10 anos depois de luta. Lancei o Tudo é Possível em 2011. De lá para cá eu já escrevi 13 livros. 5 recolhidos, 7 vão continuar sendo comercializados, que são os 7 que eu considero melhores. Sendo que o Tudo é Possível é o meu trabalho principal. Voltando a falar sobre o livro Tudo é Possível, qual a frase de maior impacto desta obra? Não sei se para os meus leitores, mas a frase que mais me toca no livro Tudo é Possível é a que diz assim: de todos os espetáculos existentes na Terra, é o espetáculo do parto que Deus senta para assistir. Por que eu gosto muito desta frase? Porque as pessoas estão perdendo muito o encanto pela criação divina, pela criação de Deus, pela natureza e pela própria existência em si. O parto pode ser algo, digamos assim, corriqueiro, que acontece a todo instante no mundo inteiro, mas é o brotar de uma nova obra de Deus. E nós temos que aprender a valorizar a vida em todos os seus aspectos, desde a planta que plantamos e que brota ali o nosso alimento, até o nosso nascimento. O parto de uma mulher, o nascimento de uma nova criança, com certeza, embora aconteça a todo instante de nossa vida, sempre será um dos espetáculos mais divinos que Deus criou. O processo de escrita varia muito de autor para autor. No seu caso, como você prepara, produz o conteúdo?
esboçando antes ou no meio do caminho, ao longo do seu processo de escrita, surgem novas ideias e você testa e na hora de amarrar o texto vê se o encaixe é perfeito. Qual é o seu processo criativo na hora de escrever, na hora de compor uma obra? Com 11 anos de idade, repentinamente, ao olhar para o céu, eu tive uma espécie de um insight sobre a vida. Um enorme vazio me invadiu a alma e eu indaguei da vida, indaguei de Deus. E se em vez do tudo existisse o nada? E desde aquele dia eu comecei a ter curiosidade sobre a existência, sobre quem é o Criador do universo, sobre a Mãe Natureza. Eu comecei a observar todos os movimentos da natureza, os pensamentos, o modo de agir das pessoas. E a partir de então, o meu encantamento pela existência nunca mais cessou, aumentou a cada ano da minha vida. Então eu me tornei uma pessoa completamente apaixonada pela existência. E então a minha grande inspiração é a vida. Esteve em cena aqui comigo, direto do link. Eu aqui da Show e Arte Produções, direto da redação. E claro, Jaqueline Machado em sua cidade. Estivemos aqui batendo esse papo gostoso, conhecendo um pouquinho mais da escritora e palestrante Jaqueline Machado. Jaqueline, muito obrigada pela sua participação aqui no Dani Entrevista do programa Show e Arte. Ao público da Show e Arte, eu deixo a seguinte mensagem: nascemos para sermos felizes e para dar felicidade. Acreditar no impossível é uma cilada, pois o impossível não existe. É como disse um dia Walt Disney: se você pode sonhar, você também pode realizar. E a você, querido amigo telespectador, muito obrigada pelo carinho da sua audiência e siga conectado. www.showyarte.com.br. Todos os dias, eu e você conectados, informados e em boa companhia. Dani Entrevista fica por aqui.